Galera, eu tô com a impressão que eu vou fazer esse teste pra você não ter que fazer aí em casa. Ficou bem pesado com essa câmera em cima do Avatar. Vamos ver se ele vai conseguir levantar voo aí com uma Action 4 em cima, mais um filtro ND. Até uns dias atrás, essa aqui era a minha câmera preferida para voar com FPV, a DJI Action 2. Alguns dias atrás, direto lá da China pelo AliExpress, chegou essa novíssima DJI Action 4. E a gente vai avaliar hoje juntos como é que é voar com ela, como é que é a qualidade da estabilização, como que é a qualidade da imagem. Agora a gente tem log filmado aqui em 10 bits. Será que vai ter uma diferença significativa em termos de qualidade de imagem que vai justificar o maior peso que eu vou ter que botar no meu drone aqui com a Action 4? Como vocês sabem, eu utilizo drones FPV da DJI. Aqui a gente tem o Avatar e aqui o DJI FPV. Aqui a gente tem um drone muito mais capaz de levar uma câmera pesada. No Avatar, como vocês já viram no vídeo aí que tá aparecendo no card agora, eu não recomendo usar uma câmera em cima dele, mas em algumas circunstâncias, se a qualidade da imagem for realmente muito melhor, talvez faça sentido a gente tentar colocar uma câmera aqui. Eu já filmei até com uma GoPro 9 em cima, que é até mais pesada que a Action 4. Eu sei que ele é capaz de carregar a Action 4. A gente vai ver se vale a pena, se realmente a qualidade de imagem vai justificar todo esse peso extra que a gente vai ter que botar aqui no Avatar. Aqui no caso do DJI FPV, ele tem muito mais força, muito mais potência que o Avatar, então eu tenho quase certeza que eu vou querer utilizar a Action 4 e não a Action 2 aqui em cima, porque ele tem força de sobra para voar com a Action 2. Acho que com a Action 4 ele vai aguentar bem. Então bora botar esses drones no ar aí e ver como é que eles se comportam com essas câmeras em cima deles. Eu uso o Goggles V2, o que torna um pouquinho difícil de captar a imagem aqui dentro para vocês, mas vocês vão ver a comparação das duas filmagens aí, do que é filmado internamente com o DJI FPV, que eu vou começar com ele, e depois com a Action 4, então a gente vai ver as duas opções. Uma função muito legal, já que a gente tem aqui com a Action 4, que a gente não tinha com a Action 2, é a habilidade do mount aqui, né? Você pode filmar tanto com ela na horizontal, você vê que ela fixa assim na horizontal, você tem a opção de fixar ela na vertical. Ela fica na vertical, a gente tem como fazer a filmagem na vertical aqui com o drone. O que é algo que eu não conseguia fazer anteriormente com a Action 2, a não ser que eu tivesse um case ali que possibilitasse eu virar a câmera 90 graus. Aqui, se a gente usar esse case ao redor da Action 4, a gente consegue fazer isso. É claro que esse case que fica ao redor dela aqui, ele tem um certo peso, acho que ele pesa, se eu não me engano, uns 20 gramas. Então, quando eu for voar no Avatar, eu vou querer o mínimo peso possível, então eu vou tirar ele e vou só filmar na horizontal para ter o mínimo peso possível. E vocês estão vendo aqui pela minha camisa, tá ventando muito, cara, tá ventando muito. Olha só, tá balançando aqui a tampa do porta-mala. Não é o dia ideal para fazer um voo super pesado com o Avatar e totalmente original, então vamos ver o que vai dar. E para ter o motion blur correto ali na Action 4, a gente vai estar usando esse set de filtros aqui da Freewell, e a qualidade aqui dos filtros da Freewell, vocês sabem, não tem nada de alteração de cor, não perde nitidez, são filtros realmente espetaculares. A gente tem desde ND8 até ND1000. ND1000 é mais para fotografia de longa exposição. Aqui para o vídeo a gente vai usar até talvez o ND64 para situações com muita luz, assim, se você for filmar na praia, por exemplo, com a areia bem branquinha. Aqui para essa situação aqui que está ensolarado, eu acho que o ND16 vai ser suficiente. Eu vou fazer o teste aqui, já vou falar para vocês. Ó, ele vai por cima, ó, da lente, então ele só é acoplado por cima já da lente da Action 4. Eu vou gravar com a Action 4 em 4K 4x3, que aí depois na edição eu consigo ter a flexibilidade ali de cortar como eu quero o vídeo. Vou filmar em D-Log-M, claro, para testar os 10 bits, testar como é que fica a exposição. Eu já fiz uns testes da moto, eu vi que a exposição dá para deixar zerado e você vai ter flexibilidade para editar lá. A exposição então a gente vai deixar no manual, certo? E vamos deixar o shutter em 1 para 60 segundos, porque a gente vai filmar em 30 quadros por segundo. O ISO a gente vai deixar no automático para ela poder variar nos pontos mais claros, mais escuros, certo? E o EV a gente vai deixar em 0, certo? Quando a câmera vira para o sol, o filtro 16 está sendo pouco, então eu vou botar o 32 para ter um pouco mais de controle dos realces ali que estão estourando. Agora, quando olho para o sol,
ela coloca em ISO 100 e fica em mais 0.3, que é aceitável, não vai estourar nada. E essa câmera aqui, ela tem uma função especial de balanço de brancos, então a gente vai deixar o balanço de brancos no automático para ver como é que ela lida com o balanço de brancos, que é algo que eu tô curioso para ver se vai ter uma coloração legal. O ângulo aqui da câmera, quanto mais inclinado para cima a câmera aqui, mais rápido a gente tem que voar para ter uma imagem paralela ao chão. Então eu vou filmar aqui, digamos, com o DJI-FPV em talvez 20 graus. Vou deixar mais ou menos nessa angulação, um pouquinho menos talvez, aqui assim. Ó, assim, se eu estiver andando bem devagarinho, ele vai apontar para cima. Então eu vou ter que andar mais ou menos assim para a câmera ver exatamente o que eu quero que ela veja, certo? Óculos e rádio estavam pareados com o Avata. Estou fazendo o pareamento aqui, que é um pouquinho chato. Botar a aeronave pareada aqui com o sistema. Cara, tá ventando muito. Não sei se o Avata vai aguentar. Vai ser um teste bem real aqui de uma situação extrema, que tem um ventão, cara, um ventão. Beleza, tá tudo pareado. Nunca pode esquecer de dar o REC aqui antes de levantar voo. Esse primeiro voo eu tô fazendo sem estabilização, sem Rocksteady aqui, tá? Eu vou estabilizar essa filmagem no Giroflow, comparar. Eu vou filmar também no Rocksteady e ver qual que fica melhor. Eu tenho quase certeza que no Giroflow vai ficar melhor, mas a gente vai fazer o teste. Vou voar totalmente no manual, certo? Nada de estabilizado para fazer o teste realmente de como que fica no modo manual. A gente liga ele aqui e bora lá. Ó, sem dificuldade nenhuma de levantar a aeronave. Só que tem muito vento para lá, a gente tem que cuidar. A gente vai fazer o teste aqui, um teste padrão, para ver como é que fica essa filmagem. Nossa, a aeronave fica consideravelmente mais pesadinha, ainda mais com esse vento todo. Tem que tomar um pouco cuidado. Então a gente faz esse voo aqui mais para reconhecer a habilidade aqui do drone de voar com uma câmera tão pesada e ver como é que fica a diferença de qualidade de imagem também, que é o que a gente quer ver principalmente, né? Só que o vento, olha isso, chega a me desequilibrar aqui. E a gente não quer destruir a nossa câmera novinha, né? Primeiro voo com ela, vamos com calma, né? Vamos com calma, né, galera, para não ter problemas. Vamos levantar um pouquinho agora ela aqui, ó. Ver mais de cima como é que fica a filmagem. E vamos para um pouso aqui. Ó, galera, eu vou dizer para você, não é uma situação muito agradável de voar, mesmo com o DJI-FPV nesse vento todo, com essa baita câmera em cima, não é muito agradável. Eu vou fazer mais um voo agora com o Rocksteady e ver como é que fica essa qualidade. Agora eu coloquei no modo Ultra Wide e no Rocksteady para ver qual que é a diferença aí, se vai ficar melhor assim. Vamos fazer um voozinho rápido aqui. Vamos pousar, já teve o teste aqui do Rocksteady. O que vocês acharam? Vocês estão vendo as duas filmagens agora aí, Rocksteady e com a estabilização Giroflow. Qual que vocês preferiram? Deixa aí nos comentários. Olha só como o drone fica alto, né, na vertical aqui, com bastante peso na frente. Vamos ver se ele consegue voar aqui com a Action 4 na vertical. Pareceu que ficou um pouquinho mais pesado. Vamos ver na curva aqui se ele consegue fazer a curva ao redor da árvore. É, ele dá uma desestabilizada, mas aparentemente ele consegue. É claro que você vai ter que fazer um voo muito mais conservador com esse setup se você quiser usar, né? Não vai arriscar de destruir o DJI-FPV mais uma câmera como a Action 4. São equipamentos caros, né? Ninguém quer destruir seu equipamento. Mas a possibilidade de fazer FPV na vertical aqui é muito legal, né? Olha só essa imagem. Nossa, ele sofre, hein? Só pelo barulho o cara sente que ele tá sofrendo. E ele fica uma pedra de pesado. E agora já tá chegando no final da bateria também. Tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, porque ele perde um pouco de potência, né? Com menos capacidade na bateria. E como eu disse, o vento está muito forte hoje. Não é o dia ideal aqui para fazer os testes de FPV, sem dúvida nenhuma.
mas dá pra dizer que ele voa bem. Agora eu quero ver com a Avata o pepino que vai ser voar. Tem realmente muito vento, dá pra sentir aqui nos sticks o FPV sofrendo aqui. Vamos para um pousa. Ó o barulho que ele fez para entrar no modo normal. Vamos voltar aqui. O fator que a gente tem que ver também nessas filmagens é se a estabilização ficou legal com o shutter mais lento, que o shutter mais lento é exatamente para você ter o motion blur correto, o desfoque de movimento correto, que o filtro ND te possibilita. Às vezes, se a filmagem original já está um pouco tremida, se não está tão separada a câmera do drone, ela pega um pouco dessa vibração e você perde nitidez. E eu percebi isso com a Action 2, eu quero ver se continua aqui com uma câmera mais pesada. Eu acho que talvez ela até consiga lidar melhor com esse tipo de vibração. Isso que a gente vai ver nessas filmagens também. Galera, eu tô com a impressão que eu vou fazer esse teste para você não ter que fazer aí em casa, porque ficou bem pesado com essa câmera em cima do Avata. Vamos ver se ele vai conseguir levantar voo aí com uma Action 4 em cima, mais um filtro ND. Lembrando que eu vou fazer só voo no modo normal. No modo manual eu não recomendo que você vá, porque você sabe que dá o yaw tumble e tal. Aqui vai ser mais tranquilo no modo normal, beleza? Só no modo normal. Galera, a 1 metro do chão, ele me avisou High Wind Velocity, vento muito forte. Então, só para vocês terem noção do que tá o vento aqui, ó. E o Avata consegue voar no modo normal com a Action 4 em cima dele. Vocês estão vendo aí, ó. Claro que eu não recomendaria nessa situação de muito vento como eu tô fazendo agora, mas é possível, como você pode ver aí. Ele consegue, sofrendo, mas consegue. Talvez numa situação de filmagem de interiores seja bem interessante, porque aí você não vai ter vento, ele vai estar mais estável e você vai conseguir uma qualidade de filmagem muito boa com a Action 4 que você não conseguiria com o próprio Avata. Então pode ter suas vantagens de você utilizar a Action 4 no Avata nessa situação. Eu gostei, cara, eu tô achando o voo aqui bem razoável no modo normal. Levantar ele um pouquinho aqui, ó. Só que aí vai pegar mais vento ainda, né? Pode dar problema, não é o ideal. Eu realmente não recomendo que você faça com bastante vento, tá? Faz em situações um pouco mais controladas, com menos vento, numa situação de interiores talvez, que você vai conseguir um voo tranquilo no modo normal. Eu nem vou tentar no modo manual porque eu acho que é muito arriscado aqui, tá? Eu realmente não recomendo, porque quando eu fiz o teste com a GoPro 9 ele sofreu muito, certo? Aqui você tem um pouco mais de controle do que o drone está fazendo, né? Então é mais tranquilo. Tem que ver se ele vai conseguir depois no Giroflow estabilizar toda essa vibração que eu tô vendo aqui na filmagem, que ele tem aqui com o vento, né? Tem que ver isso, né? E claro, a bateria vai consumir muito mais, né? A gente tá voando bem tranquilo, a gente já tá em 50% de bateria aqui. E também, da mesma forma, não recomendo que baixe de 40%, porque o Avata é um drone que perde muita potência abaixo de 40%. Então, voe até 40%, depois pouse, porque você já está forçando ele aí, vai forçar mais ainda se ele estiver sem potência. Já vou vir aqui para o pouso e dar uma olhadinha na filmagem. Esse primeiro voo que eu fiz no modo Super Wide e com o Rocksteady. Agora eu vou fazer um voo nele com o Wide e estabilizado no Giroflow e vou botar para vocês a comparação, para vocês avaliarem qual que fica melhor. Vamos fazer o voo agora no modo Wide e sem estabilização digital aqui para a gente ver no Giroflow como é que vai ficar. Bora! Como eu falei, no modo normal dá para voar tranquilamente com ele aqui. Você tem bastante precisão, mesmo com vento aqui, ó, você vê que eu tenho domínio aqui. Tenho confiança para passar pertinho das árvores aqui, ó, passar por baixo de árvore. E a gente vai estar aqui filmando com a qualidade da Action 4, né? E no modo normal, acho que a gente nem precisa se preocupar aqui com o famoso yaw tumble, que ele dá aquela capotada em pleno ar, porque isso aí é quando você está no modo manual. Aqui mesmo com a Action 4 eu não vi nenhum sinal dele querer dar capotada no ar, certo? Então parece estar mais tranquilo.
Levantamos um pouquinho aqui para ver, mas tá ventando muito, assim, eu não vou arriscar de levantar muito e ele não conseguir suportar o vento. Ó, recebi aviso novamente de vento forte, né, então tem que tomar bastante cuidado aqui. Eu acho que no modo esporte também ele consegue. Vamos ativar o modo esporte aqui para ver como é que é o voo no modo esporte. Eu acho que ele consegue voar bem no modo esporte, ó. Modo esporte agora, um pouco mais rápido. Na curva talvez seja um pouquinho tenso. Vamos ver se ele consegue fazer a curva certinha. Ele deitou bastante na curva aqui para fazer. Mas ó, estamos indo aí a 40 km por hora. O dronezinho aguenta. Agora, quanto próximo que eu tô de chegar no limite dele, que eu não tenho como saber. Eu espero não fazer esse teste hoje para vocês. Mas que ele tá voando bem no modo esporte é que ele tá? Então, ó como ele vem rápido. 40 km por hora aí. Cara, ele passa confiança nesses modos, mesmo com essa câmera pesada. Eu acho que quando eu for fazer meus trabalhos de hotelaria e voos para indoors, eu vou voar com essa câmera aqui, porque o resultado com certeza é impressionante comparado com a câmera interna do Avata, né? Beleza, 63%, bora pro pouso aqui. Já tá bom de teste por hoje. E vamos pousar ele aqui. Teste realizado, agora eu vou para o estúdio fazer minhas conclusões e falar para vocês o que eu achei de todos esses testes, como é que os drones se comportaram, como é que foram as captações, como é que foi a estabilização, tudo isso agora no estúdio. Conclusões. As imagens da Action 4 são, em resumo, muito mais cinematográficas que as outras opções que a gente mostrou ali, o Avata e o DJI FPV. Se você estranhou eu não ter testado a Action 2, eu não testei porque a filmagem do Avata é basicamente a mesma da Action 2. Eles têm basicamente a mesma câmera, então olhe para a imagem do Avata que você vai ter mais ou menos a noção de como é a filmagem da Action 2. E o que essa câmerazinha aqui notável conseguiu fazer para melhorar tanto a qualidade da imagem como vocês viram ali? Tem alguns fatores que a gente tem que considerar aqui para ela ter conseguido isso, que eu vou passar aqui brevemente para vocês saberem. Primeiramente, ela tem muito menos nitidez digital. Isso é muito comum em câmeras de ação, que a nitidez ela é feita de uma forma artificial, colocada em software, não pela nitidez do sensor ou da lente. E aqui a gente percebe que eles não se preocuparam tanto com uma nitidez absurda, não é aquela super nitidez, mas fica mais bonito, fica mais natural. E claro, muito disso também se deve ao fato de eu ter usado o filtro ND aqui da Freewell, que tira um pouco desses artefatos digitais da imagem. No Avata e no DJI FPV eu não estava com filtro ND, então tem esse fator aqui, que aqui a gente tinha o filtro ND, certo? Então tenha isso em mente também. Quando eu vi as imagens, quando eu trouxe aqui para o estúdio, eu cheguei à conclusão que ela se assemelha muito mais a uma filmagem de uma câmera mirrorless, como essa que está me filmando, uma Sony A7 IV, do que a de uma câmera de ação. Ela se aproximou nesse sentido de uma câmera de maior qualidade, como é uma Sony, como é uma Canon. A qualidade que você tem aqui realmente é impressionante. Talvez isso se dê também pelo fato de aqui a gente ter um sensor maior. Na versão anterior, ou no DJI FPV ou na Action 2, a gente tem sensores de 1 para 1.7 polegada. Aqui a gente tem um sensor de 1 para 1.3 polegada. Então é um sensor maior e isso, sem dúvida alguma, se reflete na qualidade da imagem que a gente tem aí, que vocês perceberam nos drones. Outro fator que eu gostei muito foram as cores. Você vê que o verde ali ficou mais natural, ficou mais bonito do que nas outras duas câmeras. Eu gostei muito do resultado. Eu devo dizer que o fato de eu ter utilizado o balanço de brancos automático não me agradou muito. Eu acho que mesmo aqui com essa função de ter um balanço de brancos mais preciso, é interessante você utilizar o balanço de brancos manual, porque as variações do balanço de brancos são muito abruptas, muito rápidas. Tinha que ser algo mais sutil para ficar imperceptível num voo de drone. E eu percebi que é muito rápido. Teve várias situações que eu percebi assim as cores mudando e não fica legal. Então eu recomendo, vai voar, por exemplo, num dia nublado, vai botar ele em 7000 Kelvin, vai voar num dia com sol, vai botar em 5500 Kelvin, vai voar num local com luzes incandescentes, vai botar ali em 3500 Kelvin, basicamente isso. Tem que conhecer um pouquinho ali a escala de Kelvin para você saber utilizar, mas basicamente você coloca a sua câmera lá, faz o teste, vê quando que o branco fica branco e tá feito. Um fator que eu gostei muito também é que a exposição automática funciona muito bem.
Como eu mostrei para vocês, eu não uso uma exposição totalmente automática. Eu fixo o meu shutter, velocidade de obturação fixa em 1:60, se eu vou gravar em 30 quadros por segundo, e deixo o ISO trabalhar automaticamente, certo? Então, o ISO trabalha automaticamente, com o filtro ND na frente eu consigo essa exposição perfeita para locais mais escuros, quando eu estou passando por baixo de árvores, e quando eu estou olhando para o sol diretamente, o ISO baixa bem ali e consegue uma exposição perfeita. É a forma que eu mais gosto de voar para ter filmagens bonitas. O problema é que às vezes essa transição de exposição de um local escuro para um local claro é muito rápida, muito abrupta. E aqui eu achei ela mais suave, bem mais suave que no Avata e que no DJI FPV, então ficou bem legal mesmo. Agora, se eu tivesse que citar o fator mais determinante na qualidade de imagem, é o alcance dinâmico. Se você comparar aí, ó, imagens do Avata, imagens do DJI FPV, você tem sempre mais detalhes nas sombras aqui na Action 4. Tanto os realces bem expostos, não está estourado, quanto as sombras bem detalhadas, com bastante detalhe, com pouco ruído. Isso se dá, claro, a um sensor maior, a uma amplitude dinâmica, uma capacidade de expor para os realces e para as sombras melhor. E é interessante que aqui eles tiraram a função HDR que tinha na Action 3. Eles falam que é porque o D-Log com o novo sensor ele consegue expor para toda a situação e não precisa de um modo dedicado a HDR. E realmente eu vi isso. Ela consegue realmente uma exposição muito boa, tanto para sombras quanto para realces em situações de grande diferença de iluminação mesmo assim. Sobre a estabilização, como eu já imaginava, eu preferi a estabilização obtida no Giroflow. Eu fortemente indico você a fazer esse setup, utilizar ela no wide sem estabilização interna para voos FPV. E aí depois no Giroflow você consegue decidir se você quer o horizonte fixo, se você quer o horizonte balançando, fazendo o movimento do drone. Você tem toda a flexibilidade no Giroflow e a estabilização é mais suave, certo? Claro que eu não fiz um voo super forte, super rápido ali, mas para o estilo de voo mais cinematográfico, o Giroflow vai te dar resultados melhores do que o Rocksteady interno na Action 4. Mas eu devo dizer, tá espetacular. O Rocksteady tá muito bom mesmo, tá nível de estabilização da GoPro, sim, muito bom. Um fator que eu tinha curiosidade é sobre a perda de nitidez pelo shutter lento devido ao filtro ND aqui. Eu posso dizer que teve menos perda de nitidez do que quando eu utilizava a Action 2 em cima do Avata, em cima do DJI FPV. Eu acho que isso se deve muito pelo peso da câmera, por ela ser mais pesada, ela fica menos suscetível de micro balançares do motor, das hélices do DJI FPV e do Avata. Sobre campo de visão, é idêntico ao da Action 2 e é idêntico ao Avata, 155 graus. A abertura eu acredito que seja a mesma, tem f2.8, porém no Avata a gente não tem a opção de gravar 4K 4x3, apenas 2.7K 4x3. Isso é uma grande falha do Avata, eu gostaria muito que ele pudesse gravar 4K 4x3. Aqui a gente tem essa opção, 4K 4x3, na Action 2 também a gente tem 4K 4x3, beleza? Então tenha isso em mente. E um fator que eu não testei aqui na Action 4, que seria muito interessante testar, é a capacidade de exposição em baixa luz, que é uma das grandes promessas dessa câmera. Se você quer ver um vídeo em baixa luz, um voo em baixa luz aqui com a Action 4, deixa aí nos comentários que eu vou produzir para você. Bom galera, espero que tenham gostado desse review aí da Action 4, principalmente para filmagem com FPV. Se você quer saber mais sobre a Action 4, quer um review completo de todas as funções, deixa aí nos comentários que eu vou produzir, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!